Quero dar as boas-vindas a todos, que você se sinta em casa. É muito bom ter você aqui. Você que nos acompanha também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, nós também oramos por você em qualquer lugar que você esteja desse Brasil e do mundo. Entramos e continuamos, na verdade, a nossa série de mensagens que temos chamado de Entre a Restauração e a Conquista. O que há entre a restauração e a conquista? Quais são os princípios que Deus nos apresenta na sua palavra, no livro de Neemias e no livro de Josué? Neemias aponta-nos para um processo de restauração, Josué nos aponta também para um processo de conquista. E nós estamos aprendendo lições para aplicarmos aos desafios da nossa vida. Durante as mensagens, desde o capítulo 1 de Neemias, eu tenho falado para vocês que algo que nós devemos estar preparados para lidar com aquilo que é a vontade de Deus é a oposição. E existem várias maneiras de como a oposição aparece. Hoje eu quero compartilhar com vocês com uma delas. O tema de hoje é como lidar com as críticas. Como lidar com as críticas. Quando eu falo para vocês sobre oposição, ainda que ela venha de forma direta por pessoas, por gente, por organizações, por grupos, eu quero que você saiba que o Novo Testamento nos ensina a enxergar além das pessoas. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo número 10, nós lemos assim, você vai ver na projeção, tá bom? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, grife ali, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que o texto está dizendo para nós, que a batalha espiritual não se trata de algo que nós vemos. Ainda que muitos sejam os instrumentos de Satanás, nós não podemos perder de vista que nós estamos vivendo o tempo todo uma batalha espiritual. Quando eu falar para você sobre pessoas, eu quero que você compreenda que eu não estou falando da ideia de um sujeito, mas do conteúdo, do valor, da postura, do alvo em si mesmo de Satanás, muitas vezes a usar pessoas, sem elas perceberem, mas que nós precisamos estar atentos a isso, tá bom? Então, como lidar com as críticas? Primeiro lugar, o que você precisa fazer ou saber para você lidar com as críticas? Hoje nós entramos no capítulo 4 de Neemias. Você quer abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, será muito legal. Eu gosto quando você, além do seu esboço, na sua Bíblia você marca. Por quê? Porque o esboço você pode perder em algum momento, deixar em algum lugar. E quando você toma a sua Bíblia, e ela está registrada na sua Bíblia, marcada na sua Bíblia, você consegue lembrar as lições que Deus já ministrou ao teu coração dentro desta passagem bíblica. Então é muito bom você poder usar a sua Bíblia. Hoje entramos no capítulo 4, mas eu quero que você lembre as primeiras coisas que aparecem sobre oposição ainda no capítulo 2, no versículo 10 e também no versículo 17, que nós vemos a oposição. Olha, a primeira coisa que você vai aprender sobre como lidar com as críticas. A primeira estratégia dos críticos ou dos opositores é atingir a sua identidade. Na batalha espiritual, o primeiro alvo de Satanás é a
atacar a sua identidade. Assim aconteceu com Jesus. Se você se lembra, tanto em Lucas 4, Mateus 4, a primeira tentação visava a identidade de Jesus. Ele diz assim: se você é filho amado, então você tem que, em outras palavras, olha quem você é. Se você é filho amado, então você vai fazer. É uma questão de identidade. A tentação do Gênesis também foi uma questão de identidade. Ele disse para Eva, em outras palavras, algo está faltando para você. E Deus escondeu aquilo que está te faltando. E Ele está lá, naquela árvore, do bem e do mal. Se você comer desta árvore, então você será como Deus. Toda a estratégia de Satanás, ela quer atingir primeiro a sua identidade. Por isso que você vai ler no versículo 19, do capítulo 2, diz assim: quando porém Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Amados, a estratégia mais comum dos críticos é o desprezo e a zombaria. É atingir de forma direta a sua identidade. Ela pode vir muitas vezes só de um olhar. As mulheres sabem como você conhece a mulherada quando dá um olhar diferente, né? Às vezes nós homens a gente não percebe, mas outra mulher ela sabe. Tem vezes que uma mulher vai dizer assim: vamos embora daqui. Por quê? Não gostei. Você não viu como ela está me olhando? Eu falei assim: como, Jesus? Nem percebi, né? Mas é um olhar. Existe o olhar de desprezo. Existe o olhar crítico. Nem sempre é aquele só de cabeça para baixo. Existe às vezes aquele comentário malicioso. Existe aquela piadinha irônica, né? Existe aquele argumento que faz com que você olhe para você e você se sinta ridicularizado, atacado, atingido. A sua vontade é fugir, é atacar, é correr, é você nunca mais viver aquilo. Você sabe que o pensamento poderoso de Satanás é que você acolha na sua mente a ideia de que você não tem valor, a ideia de que você não é nada, a ideia de que aquilo que Deus fez não foi bom, algo está faltando. Sempre haverá pessoas que se incomodarão com o seu crescimento e o seu avanço. Sempre haverá pessoas que se incomodarão com o seu avanço e o seu crescimento. Geralmente é movido pela inveja, pelo sentimento da falta. Quem se incomoda, ela se incomoda porque há uma relação de inveja. A inveja é um dos pecados mais comuns e o primeiro a aparecer após a queda, tirando o pavor e o medo registrado pelo coração de Caim. Deus trouxe à tona. A inveja, ela aponta: todos nós, irmãos, temos falta. Eu quero que você saiba disso. Sem Cristo Jesus e sem a compreensão da plenitude em Cristo, todos nós temos a falta. O pecado tirou isso de nós. E na falta eu posso correr na fonte das fontes que é Jesus, ou eu posso muitas vezes viver uma relação de inveja. E nesta relação de inveja, ela pode ser silenciosa, como também eu posso atacar. Muitas vezes eu tenho uma relação de inveja, em mim há um sentimento de falta, eu posso nunca falar nada, agredir ninguém, mas o meu coração está insatisfeito. A prosperidade do outro, o avanço do outro, muitas vezes desperta em você sentimentos até de ciúmes com Deus, sabia? Com Deus. Você vai dizer: nossa Senhor, o Senhor está dando tudo para fulano e para mim, ó.
nada, né? Eu já falei isso para Deus. Eu lembro o pequeno grupo que eu tive, todo mundo ganhou a casa, a gente orava, clamava. E eu falei assim: sou eu, Senhor, o teu servo, ainda falava, o teu servo, que me dedico na tua obra. O Senhor respondeu para todo mundo, menos para mim, só faltava fazer bico, sabe? Falar assim, é verdade, o nosso coração, ele tem isto, né? Se move, e a prosperidade e o crescimento, né, seu, desperta muitas vezes isto nas pessoas, e levanta esta relação. Olha o que vai dizer o versículo 10, né? Reparem que no versículo 19 aponta a Sambalate, Tobias e Gesem, mas começou com 2 só. Olha o versículo 10, diz: Sambalate o Eronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Incomodou. Então saiba disso, tá bom? É o desprezo, a crítica. Como você vence isso? Primeiro, preste atenção, sua resposta, qual deve ser? Observe quem são as pessoas que estão falando. Quem são elas? Pergunte-se sempre, de onde vem a crítica? Pergunte-se de onde vem a crítica. Olhe, porque por vezes, querido, você vai comprar coisas que não são suas. Você vai abraçar questões que não te pertencem. Você às vezes se deixa baquear no plano, no propósito. Por vezes você enterrou o teu sonho, porque alguém com uma motivação e um coração distorcido jogou água fria para você. E eu quero te dizer que às vezes alguém, até um pai e uma mãe, às vezes é um pai e uma mãe. Muitas vezes os pais e as mães derramam sobre os seus filhos as suas frustrações e os seus medos, ou tentam redimir o seu passado na vida dos filhos. Eu vejo tanto isso na relação profissional. Ah, meu filho, você tem que ser um médico, sim. Tem que ser um engenheiro, sim. Porque eu não tive oportunidade, meu pai não pagou, e eu estou pagando para você, né? Então você vai fazer isso. Aí o filho diz assim: mas eu não quero ser médico, né? E aí vem a imposição daquilo que está. Você vai olhar, preste bastante atenção. Quem é aquela pessoa que está falando? Que coração ela está revelando? É alguém que me ama? É alguém que se importa comigo? É alguém que de fato celebra o crescimento? Quem está falando é alguém que já andou comigo e ela muitas vezes foi conselheira, me protegeu. Eu costumo dizer, preste atenção quem está falando. Olha o que vai dizer o versículo 20. Neemias agiu dessa maneira. Ele no versículo 20 diz: eu lhe respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Em outras palavras, quem são vocês para ficar falando sobre Jerusalém? Vocês querem alguma coisa boa de Jerusalém? Vocês têm história com Jerusalém? Vocês pertencem a Jerusalém? Alguma vez vocês quiseram alguma coisa boa sobre Jerusalém? Já reparou que às vezes você escuta gente que você não deveria escutar? Você toma conta do invejoso, do mal resolvido, assumiu aquilo e deixou de viver por causa de alguém que não tem nada a ver com a sua vida. Por isso que você precisa olhar isto com muito cuidado. Amados, muitos criticam a obra de Deus porque não a conhecem. Muitos criticam a obra de Deus porque não a conhecem. Outros porque querem que façamos as coisas como eles.
E outros porque o que sabem fazer é apenas isso, criticar. Muitas vezes, quando uma igreja está em crescimento e em mudança, uma vez eu lembro que a gente apresentava os visitantes, sabe? Fique em pé, fale o seu nome. Era uma igreja pequena, a gente parou de apresentar porque eu entendi que nenhuma pessoa se sente bem-vinda assim. As pessoas se sentem bem-vindas quando termina o culto e automaticamente, naturalmente, a gente se conecta com elas. E uma vez, teve um crente que veio de uma outra igreja e ficou muito bravo, porque a gente não apresentou. E ele queria falar de onde ele era. E ele se queixou para alguém que ele conhecia. Rapaz, aquele outro veio e me deu uma chamada dos meus líderes. Por que, pastor? A pessoa reclamou. Aí eu perguntei para meu irmão e eu disse assim: irmãos, qual é o alvo da nossa igreja que nós temos vivido diante de Deus? Alcançar os perdidos ou alcançar os crentes de outras igrejas? Aí ele me perguntou, falou assim: alcançar os perdidos, pastor. Então, irmãos, eu nem ligo porque o outro de outra igreja está falando, sinceramente. O outro vem, vai voltar aqui, vai voltar para a igreja dele, e eu quero que ele seja feliz. Mas o meu alvo são os não crentes. O senhor entendeu? Fala assim: entendi, pastor, então tá bom, beleza. Quem que está falando? Eu conheço muita gente que vem de outras igrejas e dá pitaco em tudo que a gente está fazendo aqui às vezes. Vai falar que não sei o que, não gostou, fala assim: que bom, legal, Deus te abençoe. Pode ir lá na sua igreja, faça isso lá. Porque já reparou? Quantas questões fala, quem está falando? Quem está dizendo para quem? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Você às vezes escuta, existe gente que elas querem que você faça do mesmo jeito delas. Há outros que criticam que nunca entenderam, aí a gente gasta tempo. É importante ela estar, faz parte do alvo, do propósito, a gente não deixa no meio do caminho. A gente gasta tempo explicando, mostrando, compartilhando. Aí elas vão entender. E muda muitas vezes sua postura. Mas outro tipo de gente, irmãos, que a única coisa que sabe fazer é criticar. Só fica na arquibancada, nunca fez nada, nunca trabalhou nada. Sabe? E eu não vou ficar ouvindo quem está na arquibancada falando sobre como a gente tem que trabalhar. Me desculpem, mas eu estou construindo uma grande obra, eu não posso parar. Assim disse Neemias lá na frente. Deu para entender? Faça isso na sua vida. Às vezes você vai escutar gente que está falando que é perito, nunca tomou cafezinho com você, nunca orou contigo. E aí, agora, presta atenção, cuidado. Nem toda crítica você tem que deixar de lado. Senão você parte da ideia de que você sempre vai estar certo. Por isso que tem dois extremos, fuja deles. Fuja dos extremos. Quais são os dois extremos? Ouvir todo mundo e o outro é não ouvir ninguém. São os dois extremos. Olha o que vai dizer Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas também Provérbios 15:22 diz: os planos fracassam, leiam comigo, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, preste atenção, dois extremos, que você siga pela cabeça dos outros o tempo todo. Vai ouvir todo mundo e quer agradar todos. Você vai fracassar. Mas também, você não querer ouvir ninguém, você também vai fracassar. Se você não tiver a habilidade e você não começar a se aconselhar, você também pode fracassar. Então são dois extremos. Mas que tipo de pessoa, pastor, eu vou ouvir? Especialistas na área que você está vivendo um sonho, gente que te ama, gente que já anda com você há um bom tempo, que cuida de você. Eu digo para você, provavelmente tudo que estas pessoas te criticarem, elas vão estar certas. Vou falar de novo para você. Tem muito marido que fracassou porque não ouviu a esposa.
Algumas estão assim cotovelando. Cotovela ela não, dona. Cotovela não. Deus que vai ministrar no coração dele. Mas tem muita mulher também que comprou problema para sua cabeça porque não ouviu o marido. E foi pela cabeça das outras. E se destruiu emocionalmente. Também. Eu quero te dizer uma coisa. Gente que te ama, você para ouvir. Para ouvir. Para ouvir. Tudo bem? Caminhamos. Número 2. A segunda estratégia dos opositores, dos críticos, é buscar aliança com outros e criticar suas competências. Você viu que no versículo 10 era apenas 2, né? Sambalate, o samaritano, e Tobias. Depois veio Sambalate, Tobias, e depois veio mais um, Gesem, o árabe. Agora você acha que ficou pouco? Agora ele vai aumentando, né? Porque os críticos é assim. Eles não conseguem, aí eles vão ampliando a crítica, juntando gente para tentar destruir, sabe? Vai ampliando as coisas. Agora vamos para o capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai entrar. Estamos apenas na revisão da mensagem, tá bom? No capítulo 4, é o capítulo novo, do versículo 1 ao 3, diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Novamente a primeira estratégia. Ridicularizou os judeus e na presença de quem? Mais gente agora. Dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria. Disse o quê? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava a seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. O escárnio, a ridicularização, o ataque de identidade é a primeira estratégia que os inimigos, que os adversários, de gente que não gosta, tenta usar contra você. Tenta usar, tá bom? Depois, eles vão se juntar, fazer alianças com gente insatisfeita, com gente mal resolvida, com pessoas feridas, com gente machucada, sabe? Muitos desses ambientes acontecem na empresa, você vai ver isso. Acontece na escola, nas relações interpessoais. Você vai perceber isso acontecendo às vezes na própria família, né? Muitas vezes você joga suas feridas conjugais sobre pai e sobre mãe. Depois você se conserta e depois papai e mamãe não querem nem saber do genro, não querem nem saber da nora, porque você expôs, você não foi sábio, você não agiu com sabedoria. Você sabe que na hora de aconselhamento, de lidar com problemas familiares, você precisa de alguém que de fato vai enxergar, vai confrontar, vai falar, vai valorizar. É importante esta relação de um vínculo mais saudável. As pessoas, elas tentam muitas vezes denegrir, e elas vão atingir, e elas vão se aliar a outras pessoas, e quando elas se aliam, elas usam algumas estratégias muito comuns para destruir e fazer parar uma obra, e para atacar você. Qual que é? Primeiro delas, o exagero. Quando estas alianças visam e continuam atacando a sua identidade, agora tem mais gente, e elas vão usar o exagero das acusações. É uma tática típica de escárnio, de humilhação. Primeiro eles vão criar uma imagem falsa, vão ampliar a ideia do que existe. Depois que acontece, eles procuram derrubar, e aí elas usam contra você. O diabo é assim, ele supervaloriza o prazer antes que o pecado aconteça. Depois que o pecado acontece, ele diz assim: você não merece, Deus nunca mais vai te ouvir. Aí ele supervaloriza a culpa, acabar com você. Satanás fez isso com Eva.
Ele não chegou dizendo: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto deste jardim? Aí Eva responde: não foi isso que Deus disse. Ele só disse que era da árvore do bem e do mal. Aí vem a resposta: é porque ele sabe que vocês serão como Deus. Se comerem, sabe coisas, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo é assim, ele coloca uma coisa enorme, ele exagera, ele coloca com o fim muitas vezes de tirar você do sério. Quer uma coisa? Muito cuidado quando você for se defender. Eu aprendi isso com o pastor Carlito, alguns anos atrás. Com o pastor Carlito, durante muitos anos, nós caminhamos juntos como parceiros de oração. E eu lembro uma vez que eu vi a ordem dos pastores agredindo ele com acusações completamente falsas. E eu o conhecia. E ele por muitas vezes revelou suas intenções. Recebeu profundas críticas. Uma vez eu disse: quero tomar café com você. Fui lá e falei: estão falando isso de você, estão falando isso de você, estão falando isso de você, estão falando isso de você. Ele olhou para mim, sorriu e disse: Fernando, se eu for parar para responder a cada uma destas críticas, eu vou deixar de fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Não posso parar. Mas eu falava: se você não vai se defender, isso é falso. Olha como eles estão te atacando. E ali eu aprendi uma lição. Quando você constrói uma grande obra, o que mais os seus inimigos querem, o que mais o diabo quer, é que você tire os olhos daquilo que Deus está pedindo para você fazer. Não dá para parar, não dá. O exagero é uma armadilha. Uma vez que Sambalat lançou seus ataques verbais, complete ali, que é outra estratégia, ataques verbais, né? Você vai usar, muitas perguntas foram colocadas sobre a identidade, sobre o potencial deles, ataques verbais. Seu comparsa Tobias lançou o seu. Aí não é mais um, né? Agora são vários. Eu costumo dizer, irmãos, tenha muito cuidado quando você ouvir na sua igreja gente chegando e dizendo: estão falando. Quem? As pessoas. Os jovens estão falando, os líderes, pastor. Quer que eu te fale uma experiência de 20 anos? Às vezes são duas pessoas da mesma família que não entenderam, contaminadas, que estão às vezes tentando com muita força influenciar. E muitos líderes não ouvem, não perguntam, não avaliam e começam comprando, e a igreja se desanima. O diabo gosta de usar isso, você não tem ideia. Como Satanás é terrível. Como ele é astuto. Fulano de tal saiu da igreja, pastor. Saiu, e ela saiu porque ela disse que não sei quanto. E aí pega 5 insatisfeitos, joga isso naquilo, e esses 5 insatisfeitos causam um desastre que você não tem ideia de como o inimigo gosta de usar isso. Muitas vezes as pessoas não têm noção disso. Elas estão às vezes genuinamente inquietas. Mas a estratégia do diabo de causar uma voz contrária ao que Deus está fazendo, isto é uma ação. Ainda mais o escárnio é algo contagioso, irmãos. Grife ali, o escárnio, o desânimo, a crítica é algo contagioso. Toda vez que alguém começa a ridicularizar, sempre há alguém que o segue. São os covardes que nunca teriam dito uma palavra por conta própria. Eu vejo às vezes gente nos grupos e na igreja, gente que ingenuamente, mas às vezes de forma tola, se deixa usar. Às vezes vem aquela pessoa, desculpem a expressão, usada pelas trevas muitas vezes, joga um comentário, uma fofoca, uma interpretação, e sabe quem ele vai escolher às vezes? Aquele irmãozinho ou irmãzinha que fala sem pensar, e que fala tudo, sabe? E aí aquela irmãzinha vai lá e fala, tornou público,
Quem levou toda a conta foi aquela irmãzinha e aquele irmãozinho. Sabe por quê? Porque o mal conhece quem é o frágil, irmãos. Conhece quem é o fraco. Conhece quem está comendo sopa, cochilando, que está repetindo, que está usando sua boca para transmitir mensagem do inferno. De gente que tem um coração alimentado por ele e não consegue perceber. Uma coisa eu aprendi, irmãos, acredite que eu já pequei várias vezes assim? Já pequei. E hoje eu estava lembrando disso, falei assim, arrependa-se. Eu falei, Jesus, eu pequei. Eu lembro alguns anos atrás, o movimento das igrejas em células foi tão criticado. Aí teve um pastor que gravou um vídeo e eu passei na igreja dizendo, é do diabo, irmãos. E fez todo mundo, presta atenção, né, contra pequeno grupo. Eu mesmo estraguei, porque quando eu quis falar de pequeno grupo, eu já tinha estragado. E eu não ouvi, porque eu só ouvia as coisas por outros. Eu nunca ouvi direto da fonte. Eu só ouvi os ecos. Você vai ouvir muita coisa de eco. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que vem de eco, você apenas escuta. Se você ter dúvida, pergunte para a fonte. Porque o diabo vai tentar usar esta estratégia nesta igreja. Eu falo isso, irmãos, porque o que eu já ouvi de boato nessa igreja, eu fui para a fonte, e eu perguntei, e não tinha nada a ver com aquilo que eu ouvi. Mas eu sei que este conteúdo veio do inferno. Veio do inferno. O diabo é profundamente astuto para isso. Os inimigos, irmãos, tramam uma resistência. E agora, em lugar de um punhado de críticos, o que temos é o quê? Uma conspiração. Conhece conspiração? É quando gente se une por trás para falar. Gente que se une, né? Que faz reuniões secretas, que se coloca estratégia para boicotar a obra de Deus. Isso é terrível. Terrível. Você acha que o diabo vai tentar usar isso aqui? Você acha que não? É o que mais ele usa, irmãos. Por isso você tem que estar atento naquilo que você escuta. Ah, pastor, você está falando isso porque está tendo fofoca desse jeito na igreja? Irmãos, graças a Deus não estou ouvindo, irmãos. Mas eu conheço as astúcias do inimigo. E como eu estou pregando sobre expositivamente, o texto fala disso. Neemias vai falar disso. As astúcias de Satanás, as armadilhas do maligno. Sambalate agitou os descontentes para resistirem ao projeto da construção dos muros que Neemias havia lançado. Com Sambalate e os samaritanos ao norte, os árabes ao sul, Tobias e os amonitas ao leste e os homens de Asdote ao oeste, os judeus estavam rodeados. Era do norte, do sul, do leste e do oeste, sendo atacados o tempo todo. Ameaças, escárnios, humilhações. Para onde quer que eles olhassem, viam pessoas conspirando contra eles. Você já notou como as pessoas negativas, elas têm uma força enorme para se juntar? É impressionante. Há alguns cujo único propósito na vida parece ser opor-se a alguma coisa. É impressionante isso. Por isso que eu faço um raio-x. Quem é essa pessoa? Quem é ela? O que ela já construiu? O que ela já fez? O Luiz Diogo me diz assim, pastor, quando o irmão Isaías me fala alguma coisa, eu até tremo, porque eu sei que vem de Deus. Quando alguma coisa vem, uma palavra vem, o meu coração, aí é complicado. Eu falo para esse tipo de líderes, irmãos, eles levam 50 anos, eles não têm mais autoridade pelo que eles fazem. A autoridade deles tem a ver com a força do caráter. E eu falo sobre isso, irmãos, quem está falando? Desculpem, irmãos, às vezes eu vou te perguntar isso, quem está falando? E quando você responder, eu vou falar assim, não vou ouvir. Ah, mas pastor, eu falo assim, não vou perder meu tempo com isso. Eu vou caminhar, porque nós estamos construindo uma grande obra. Não podemos parar. Sua resposta então qual é, irmãos? Ore,
ore sobre o que você ouve. Ore, não saia falando, não saia repetindo, não saia concluindo. Leve diante de Deus. Ore, escute do Senhor. Ore o que você está ouvindo e assuma uma aliança com Deus. Não se alie com críticos, não se alie com gente que fala mal, não se alie com gente que tem um coração mal resolvido. A não ser que você seja instrumento de Deus para curar, para confrontar, para consolar. Mas cuidado com isso. Há muitas informações que vieram aos teus ouvidos distorcidas, e estas informações distorcidas destroem a igreja. Tenha cuidado com isso. Pessoas feridas escutam de forma às vezes incompleta. Pessoas machucadas são as pessoas que mais precisam ser amadas, irmãos, mas são as pessoas que menos se deixam amar muitas vezes. São as que menos se deixam amar. Irmãos, eu lembro uma vez, Deus estava fazendo algo na minha igreja. Era um mover de Deus. E uma pessoa, no meio do caminho, no meu período de férias, ela saiu disseminando críticas, de casa em casa. E as pessoas ouviram. Quando eu voltei, eu disse, eu e minha esposa falamos, dizemos, o que aconteceu? Depois eu soube, irmãos, aquilo custou para a nossa igreja 5 anos. 5 anos. 5 anos. Parado. Onde qualquer coisa que eu falava, isto chegava de forma tão distorcida ao coração. 5 anos. Foi doloroso demais. O diabo é astuto. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você leva. Lembre-se que a sua lealdade não pode ser primeiro com pessoas. Eu já vi gente chorando porque tinha que discordar do esposo, da esposa, porque a decisão pela igreja era contrária a toda a família que se reunia, que ficava almoçando líder, jantando pastor, que ficava falando mal, que ficava discordando sobre o projeto na igreja, nas casas, nos almoços de domingo. E muitos deles dizendo, pastor, isso não é de Deus. E eu dizia, quebra essa aliança, saia dali. E muitas vezes não tinha força para dizer, mas a minha família, mas você tem que ser leal com Deus. Como é difícil, irmãos, quando você tem um chamado de Deus e é contrário ao que a sua família diz. Você que aceitou Jesus sabe disso. A sua família acha que vir na igreja é mudar de religião. Ela não consegue entender que é relação com Cristo, é relacionamento, é difícil. As quebras de lealdades, o desprezo que você vai ouvir muitas vezes para você vir no domingo. Tudo se marca no domingo. Aí você fala, mas domingo eu vou na igreja. Aí a pessoa fala assim, nossa, você virou fanático agora. Está engordando o pastor? Aquele safado. E aí começa a falar toda uma lista. Aí vai dizer para você, isso lá, vai lá. Dá dinheiro para o pastor, dá dinheiro pastor. Vai mais longe ainda, cuidado com sua mulher, viu? Eu vi um cara lá que falava lá, ó, que ele pegou a mulher lá, ó, cuidado, está de olho. Aí você fala, nossa, minha mulher está fazendo aconselhamento com o pastor. Aí você já vem, meu Deus do céu. Você vê? Você sabe que, você acha que não? As coisas do inimigo são astutas. O diabo, ele conhece aquilo que vai atingir você. É impressionante. Cuidado com as estratégias conspirativas. Alie-se com Deus. Olha o que versículo 4 e 5 vai dizer. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Oração. Ouve-nos, ó Deus, faça cair sobre eles as zombarias e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. O que Neemias está dizendo, Senhor, tudo isso que eles estão falando não é contra nós, Senhor, é contra o Senhor. É o Senhor que está sendo atacado. Neemias nos ensina, irmãos, que a oração é a coisa mais prática que podemos fazer no meio de uma crise. Guarde isso. Neemias nos ensina que a coisa mais prática que nós podemos fazer no meio de uma crise é orar, mas também ela não pode substituir uma ação. Oração não substitui uma ação.
Neemias faz uma oração imprecatória por duas razões. Primeiro, porque os inimigos estavam provocando o próprio Deus. Segundo, porque os inimigos estavam desprezando o próprio povo de Deus. A oração nos capacita a dar vazão ao que sentimos e nos capacita a olhar para ver o problema da perspectiva de Deus. Quando oramos, nossa ira, irmãos, se derrama diante do altar do Senhor. O nosso ressentimento fica no altar do Senhor. As coisas más e ruins contra o nosso coração desaparecem diante de um altar de oração. Ore pelas pessoas que te perseguem, orem por estas vidas. Você às vezes vai ser sarado só no altar de oração. Por isso que Alex Carrel, ele diz o seguinte: já vi homens depois de toda a terapia, quando a terapia falhou, com todas as tentativas, tirados da doença e da depressão pelo esforço sereno apenas da oração. Apenas da oração. Terceiro lugar, a terceira estratégia dos acusadores, dos críticos de plantão é causar o quê? Confusão e divisão das forças. Confusão e divisão das forças. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos aonde? A metade da sua altura, bem na hora do meio, gente. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Grifa isso aí, totalmente dedicado ao trabalho. Sempre tem um porém, né, irmãos? Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, norte, sul, leste, oeste, né, souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, o que aconteceu? Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Deixa eu te dizer uma coisa com crítica. Queridos, a crítica vai vir no pior momento da sua vida, bem quando você precisa de apoio, é ali que o negócio vem. Já reparou? Que as coisas vêm quando não deveriam vir. Às vezes você está lá se arrastando, e vem algum camarada aí e ainda dá uma pisada no meio, né? Ela vem no momento que mais você precisa de consolo. Aí você às vezes vai dizer: Deus, Senhor, o Senhor realmente me abandonou. Eu estava querendo que alguém me abraçasse e veio um do inferno para ficar falando mal. Queridos, porque você está no meio da batalha. Quando você está avançando, quando você está vivendo as coisas de Deus, quando você está perto da promessa a ser alcançada, quando você está nesse caminho, você vai viver. Intimidar para dividir sempre foi a estratégia assertiva das trevas contra a família e a igreja de Jesus. O diabo, ele agora ataca para dividir, para desanimar. Agora no meio do caminho, no meio das coisas, das aflições, se organiza e agora ele quer ameaçar. Agora ele aumenta, não é só falar, agora começa a planejar. Agora tem um planejamento no negócio. Mais gente se uniu. As pessoas do leste, do norte e do sul estão ali para atacar. Quero te dizer uma coisa. É nesse momento, já vou adiantando só porque eu quero responder para você. É nesse momento que a igreja tem que orar mais. Mas agora já não é quarto. Aquilo que Deus tem para nós no quarto, irmão, de oração, só ali nós vamos receber. Mas aquilo que nós temos no templo, nas casas de oração, na coletividade de oração, também isso vai acontecer ali. Quando o diabo se une para atacar a igreja também precisa se unir para orar. Aí já não é mais. Aí você não é mais você orando sozinho. É você chamando para uma mulher, dizendo: mulher, vamos orar. Marido, vamos orar. Criançada, agora vamos nos dar as mãos e nós vamos orar juntos como família.
Igreja, liderança, pequenos grupos, é agora, é o momento, vamos clamar juntos. Esse é o momento, porque o inimigo ele quer dividir, ele quer causar confusão. A confusão sempre visa, complete, distrair você e tirar seus olhos do foco. Satanás, ele quer distrair você, tirar os seus olhos do foco. O objetivo do inimigo, irmãos, é sempre paralisar a obra de Deus. É os sonhos de Deus não aconteçam, é o projeto de Deus não aconteça, são os nossos filhos sendo alcançados, é a obra de Deus chegando nos confins, nos casais, nas pessoas, na vida. O diabo, ele quer ferir soldados, ele quer acabar com a igreja, porque a igreja é a esperança do mundo. O Morro Dona Marta não foi pacificado por causa das UPPs no Rio de Janeiro, como foi vendido para todo mundo, porque se tomou o modelo do Morro Dona Marta pelas UPPs. Disseram, deu certo, vamos espalhar. Vai ver hoje o que aconteceu lá. O Morro Dona Marta foi pacificado por causa do trabalho de uma igreja, sobre a liderança de uma mulher, a missionária Edmeia Williams, com a igreja do Senhor Jesus, com os crentes, com a igreja, chegando naquele lugar, pregando o evangelho, restaurando. Foi por causa disso que o Morro Dona Marta foi pacificado, e não teve a ver com a UPP. Não estou dizendo que a segurança pública não tem o seu lugar, tem sim, mas não é ela que transforma o coração. As leis transformam o ambiente, são necessárias, se não há lei, se não há ordem, há caos. Mas só o coração do homem pode ser transformado pelo evangelho. A igreja é a esperança do mundo. Por isso que o diabo quer calar a igreja. Por isso que o diabo quer que a igreja não ore, que a família não clame, que os casais não se unam em intercessão, que os adolescentes não façam reuniões de oração, que os jovens não venham clamando diante do Senhor. Ele quer distrair, ele começa a levantar acusações. A sua resposta, eu já falei, então é vigilância constante e oração intensa e coletiva. Vigilância constante e oração intensa e coletiva. Esta é o alvo. Olha o que vai dizer o versículo 9. Mas nós, novamente, grife ali, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Aí é vigiar. Aí é de manhã, de tarde e à noite. Aí é oração, irmãos, 24 horas. Grupos de oração, de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho dito, irmãos, quando nós falamos dos 100 dias, eu esperava que a igreja respondesse e fosse orar. Não estou dizendo que a igreja não está orando, mas não corresponde nem a 10%, para ser sincero, de gente que vem orar coletivamente, de pessoas que vêm. Tem irmãos, antes de trabalhar, eles passam aqui e oram. Agora a gente quer coisa nova, fazendo as coisas do mesmo jeito, irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque Deus, Ele nos convoca a orar quando Ele quer fazer algo. O que o Senhor tem para fazer nesta igreja é algo extraordinário, mas ela vai acontecer se nós respondemos. Porque Ele pode dar isso para outro lugar, de outras maneiras, e outras pessoas. A obra de Deus vai acontecer, queira você ou não. Agora, se vai acontecer na sua geração, é outra história. Pergunta para os israelitas do deserto. Se viram como gafanhotos e morreram como eles, cobertos de areia. Eu não quero morrer no deserto coberto de areia, não. Porque eu estou vendo para a circunstância maior, para os inimigos maiores. Eu quero experimentar o avivamento de Deus. Só que isso só vai acontecer se a igreja responder em oração. Se nós lotamos as nossas vidas, a nossa agenda de oração, de clamor, de vigilância, de entender que nós estamos no meio de uma batalha. É isto que o Senhor nos fala. Capítulo 4 ainda nos ensina, a quarta estratégia dos opositores é criar um ambiente de medo
e insegurança que vem por meio de ameaças. A quarta estratégia do inimigo é criar um ambiente de medo e insegurança que vem por ameaças. Versículo 10 ao versículo 12 nós lemos: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que se descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Complete ali: espalhar ameaças gera desânimo nas pessoas. O texto vai dizer isso. As forças tinham acabado, era muito entulho, eles estavam no meio. Mais ameaça, mais ataque, 10 vezes. Desânimo. Um povo desanimado, irmão, sempre olha para as circunstâncias, em vez de olhar para o Senhor. Escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Irmãos, você nunca vai me ver aqui entrevistando o demônio. E você nunca vai ver aqui alguém se manifestando na frente e a gente ficar falando, porque isso, o diabo gosta. Quando vem um demônio, eu paro para calar. Em nome de Jesus, fica quieto aí. Eu chamo lá num cantinho, e lá no cantinho vai ser expulso. Porque o que o diabo gosta é gerar medo e pavor. Ficar ouvindo. Na verdade, a minha preocupação não é nem a presença dos demônios, é a ausência de Deus. Porque onde Deus está, aquilo que é trevas some na hora. Essa é a ênfase do Evangelho. Não é as trevas, não é os demônios. O pavor ganha muita força, irmãos, por causa dos boatos. A forma mais rápida de espalhar um rumor é se alimentar dos medos que as pessoas têm. Você viu isso aqui em São Paulo. Não lembro o ano, mas eu lembro que o PCC colocou, se espalhou de tanto jeito que o estado de São Paulo parou inteiro, gente. Pensa num poder de um boato. 2006. Você viu a força que as trevas têm. E o pior de tudo, que nós crentes, aí a gente estava ali apavorado, todo mundo. Porque o boato faz isso, né? Faz isso. E quem é que faz isso? Quem é? Os boatos sempre são espalhados pelos que estão mais próximo de quem? Dos inimigos. De gente que está em cima do muro, que gosta de viver na fronteira, né? É verdade. Quem é que espalha a boato? Aqueles que não estão tão comprometidos. Quem são? Aqueles que moravam perto. Quantas vezes? 10 vezes vieram para falar a respeito. É a boca do inferno, isso sim. Os rumores, se tornam mais exagerados à medida que se repetem e visam destruir o espírito de cooperação. O boato visa destruir todo o espírito de cooperação. Você viu? Você soube o que está fazendo com o dinheiro da igreja? O dinheiro da igreja está acontecendo isso, assim, né? Olha, foi? E aí, eu não vou ser mais dizimista, não vou dar mais meu dinheiro, não. Imagina se eu vou ficar. Você viu o carro novo do pastor, do líder? Nossa, você viu? Né? Aí eu falei, não. Eu lembro uma vez. Uma vez eu lembro que coincidiu que os 3 pastores trocaram de carro no mesmo ano. Teve gente que falava assim: vocês receberam um aumento? Eu falei assim: não. Mas olha, você já viu? Você tem dificuldade de se alegrar com quem está prosperando? Você tem dificuldade? Se você tem dificuldade, você precisa levar esse coração para Deus. Porque você vai receber de tudo que você se alegra e de tudo que você abençoa. Eu vou confessar outro pecado para vocês. Hoje é o dia de confessar pecado, mas a mensagem está acabando comigo. Nossa, acabando comigo. Eu estou achando, o povo precisa ouvir. E eu aqui comigo, eu falei assim: você lembra daquilo? Eu já tive inveja de pastores, mas você precisa ver. A igreja está crescendo. Eu falei: não, claro, com doutrina rala, desse jeito, qualquer igreja cresce. Imagina.
Não, que já viu que não sei, batizou 100. Igreja que não disciplina mesmo, de qualquer jeito, assim. Você sabe que a gente só tem inveja de quem está no mesmo, que é igual a gente, né? Você tem inveja do seu irmão, você tem inveja, eu não tenho inveja de um médico, mas de um psicólogo. Se for psicólogo, pastor, quem é esse miserável? Entendeu? Você não tem inveja de quem é diferente de você. Você tem inveja de quem está igual. Você acha que você vai ter inveja de uma igreja pequena? Não. Você é uma igreja. A PIB, qual PIB? De qual cidade? De qual cidade? Jacareí. Jacareí. É assim que a gente tem. Você tem igreja, inveja de quem é igual a você. E eu quero dizer, você tem que se alegrar, tem que abençoar, porque você vai receber de tudo aquilo que você abençoar. O diabo quer destruir a cooperação entre as igrejas, quer destruir o crescimento. Deus tem chamado uma nova geração, dizendo, vamos fazer coisas junto. No final do ano vamos fazer o canto aleluia, são 15 igrejas. E tem outras que ficam, sabe, com medo de perder a ovelha. Eu não pastoreio gente presa, não, é livre, quem quiser ir, pode ir, Deus te abençoe, irmão. Mas o que eu quero, Senhor, eu quero coisa de Deus que venha nesse lugar. E que você siga o Senhor, e que você busque Ele. Mas o Satanás, ele quer destruir a obra de cooperação. Para terminar, o povo estava guardando os muros, irmãos, mas não estava guardando os seus ouvidos do que os inimigos diziam. Não estavam guardando. Olha qual é a estratégia então. Sua resposta, irmãos. Neemias enfrenta esse problema de desânimo de 4 formas diferentes, escrita no versículo 13 e 14. Por isso eu posicionei alguns do povo atrás do ponto mais baixo do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos e pelos seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu vou pregar uma mensagem só sobre isso, mas eu adianto para você a mensagem que vem daqui a 3 domingos. Diz assim: qual coisa que ele fez? Ele ajustou as estratégias de defesa. Posicionei alguns do povo atrás do ponto mais alto do muro. Segundo, corrigiu os pensamentos distorcidos. Não tenha medo deles, estavam pensando coisa errada. Terceiro, animou os fragilizados. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Em quarto lugar, deu uma motivação cheia de valor. Lutem pelos seus irmãos, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pela mulher. Lutem pelas casas. Uma motivação cheia de valor. Sobre isso eu vou pregar exclusivamente uma mensagem. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nos voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, porque a obra não pode. Repita comigo: porque a obra não pode. Feche os seus olhos, por favor, nesse instante. Se Deus tem mostrado para você, enquanto você escuta a mensagem, talvez você pensou muito em outras pessoas, fazendo críticas, falando mal de você. Mas eu também quero que você vá para outro lugar. Eu quero que você vá para o lugar quando você já fez isso. Irmãos, eu queria te dizer que eu nunca fiz isso, que eu nunca critiquei, que eu nunca fofoquei, que eu nunca usei minha boca como instrumento do inferno. Mas não é verdade. Muitas vezes eu já fiz isso. Por ciúmes, por inveja, por feridas, por frustrações. Eu também já fui um Sambalate, já fui um Tobias, já fui um Gesem. Talvez é o momento de você dizer: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor.
Eu quero, Senhor, te pedir perdão, mas eu também quero perdoar, porque também já houveram pessoas que criticaram, que falaram mal, que me feriram, Senhor. Eu fiquei no meio do caminho. Hoje eu quero perdoar, Senhor. Hoje eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, me lave com o teu sangue e me purifique. Amado Senhor e Deus, aqui está a tua igreja, Jesus. Aqui estamos nós. Somos o teu povo. Neste lugar, nesta cidade, nesta região. O Senhor está nos chamando para fazer algo, Senhor. A primeira coisa que o Senhor faz é nos chamar para estar perto do Senhor, para sentar à mesa do Senhor, para ouvir do Senhor. E nós queremos isso, Pai. Queremos te dizer que nós precisamos de Ti. Queremos declarar mais uma vez, Senhor, que nós queremos o Senhor sobre este lugar. Se Deus tem tocado o teu coração, você quer colocar algo diante de Ti, você vai dizer honestamente: eu preciso de Ti, Senhor. Você vai vir aqui à frente comigo, nós vamos orar juntos. E quando você chegar naquela parte que diz daquele cântico: as lutas têm tentado me afastar de Ti, Senhor. Nesse momento você vai levantar as suas mãos e você vai clamar. E você vai dizer: Deus, me segura, Pai. Me segura, porque eu não quero ficar no meio do caminho. Porque eu não quero ser um soldado ferido, Senhor. Porque eu não quero ficar no deserto, Senhor, enterrado. Eu quero viver o Teu chamado, Senhor. É o que eu peço, em nome de Jesus.